Salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa tarde para todos vocês. Vamos falar um pouquinho do jogo das 11 da manhã, jogo no Maracanã. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0. Uma vitória importantíssima do Vasco, que dá indícios de que pode escapar do rebaixamento nessa temporada. O Vasco, nos últimos 9 pontos que disputou, ganhou 7, né? Ganhou do Grêmio 1-0, empatou com o Bragantino 1-1 e hoje venceu o Galo por 1-0, gol de Serginho, o substituto de Luca Orediano. O Vasco entrou num 4-1-4-1, o Vasco já vem entrando nesse esquema de jogo há pelo menos 3 jogos, né? Então nós temos ali Robson, Medel, Léo e Lucas Piton, a primeira linha com 4 zagueiros. À frente dessa linha de 4, Zé Gabriel. E à frente do Zé Gabriel nós temos Paulinho, Praxedes, Peck. E hoje jogou deixa eu me lembrar aqui, Paulinho, Praxedes, Peck e o Serginho. E à frente dessa linha, o Verratti na frente. Um jogo em que o Vasco começou propondo, né? O que a gente sempre tem ideia antes da bola rolar? Que o time da casa, ele tem a tendência de tomar a iniciativa do jogo, por estar em casa, por ter o apoio do torcedor. Então o time da casa, ele sai costumeiramente para dar aquele abafa, aquela pressão inicial nos primeiros 10, 15 minutos. E o Vasco saiu para fazer isso. Então, foi um jogo que inicialmente o Vasco iria tomar a iniciativa e o Atlético, num primeiro momento, seria um time mais o quê? Reativo. Era aquele time que iria reagir, contra-atacar aos movimentos que o Vasco fizesse. E assim foi. Só que, quando o time da casa faz um gol muito cedo, acaba com toda e qualquer estratégia do time visitante. Então o Vasco saiu para o ataque, chegou muito bem pelo lado esquerdo com o Lucas Piton aos 4 minutos, um cruzamento da linha de fundo, aonde o Piton rende melhor. O Piton é um lateral que tem como característica o lado ofensivo e foi um lateral que nos últimos jogos pouco foi a linha de fundo. Ele hoje, só no primeiro tempo, foi mais a linha de fundo do que os últimos 2, 3 jogos. Então o Piton indo para a linha de fundo, com o apoio do Peck por ali pelo lado esquerdo. O Piton cruza na área, o Verratti cabeceia, o Everson faz uma boa defesa e no rebote o Serginho, que fez o movimento correto, ele é o ponta que tinha que começar pelo lado direito. Só que como a jogada se desenrolou pelo lado esquerdo, o Serginho agrediu a área juntamente com o Verratti para poder o Vasco chegar com uma boa quantidade de jogadores dentro da área. Então, cabeçada do Verratti, rebote do Everson e o Serginho estava ali para conferir e fazer 1-0 para o Vasco. Ainda, a partir do gol, o Vasco ainda continuou rondando, tomando a iniciativa. Teve uma cabeçada do Verratti aos 12 minutos no travessão, um cruzamento do Piton de novo, o Verratti novamente cabeceando no travessão. O Verratti é um jogador muito importante nesse esquema do Ramon Dias, porque ele segura a bola, faz o pivô, ele trabalha com os meias que aproximam com ele, tanto que teve um lance do lado direito em que ele tentou uma tabela fazendo pivô para poder os homens que vêm, tanto os meias quanto quem joga pelo lado do campo, entrar na área, para poder dar uma assistência para algum outro companheiro. Então o Vasco ali até 20, 25 minutos mais ou menos, o Vasco, na minha visão, foi melhor que o Atlético. A partir daí, é aquela história que eu falo. A pressão, e um time consegue manter a pressão durante muito tempo, porque isso fisicamente é impossível. Então o Vasco aos poucos começou a baixar as linhas, começou
a marcar um pouco mais atrás. E o Atlético, com a necessidade de buscar o resultado, saiu. E o Atlético foi perigoso. O Atlético rondava ali a intermediária, a área do Vasco, né? Só que o Atlético, ele não tinha tanta penetração. O Atlético jogava muito bola na área, cruzamentos, muitos chutes de fora da área, né? Uma tabela ou outra com o Hulk fazendo a parede, ou ele mesmo tentando arrastar, tentando driblar 2, 3, mas o Atlético, ele foi perigoso até a página 3. Né? Ele tinha um limite ali, mas sempre rondando a área do Vasco. Houve um momento no primeiro tempo em que o Vasco teve dificuldade para sair, porque o Atlético estava em cima. O Atlético estava em cima. Com esse bom momento que o Atlético teve no jogo, se os jogadores estivessem num momento melhor, numa manhã melhor, o Atlético poderia muito bem ter empatado o jogo ainda no primeiro tempo. Porque o Vasco recuou. Muito em função de duas questões. O Vasco não iria conseguir manter aquele ritmo o tempo inteiro. Como eu falei, isso humanamente é impossível. E aí juntou as duas coisas. O recuo do Vasco e o avanço do Atlético. Então essas duas coisas, simultaneamente, causaram um final de primeiro tempo em que o Vasco recuou um pouco e o Atlético começou a tomar a iniciativa, a tomar as ações. Isso porque, muito em função do gol muito cedo que o Vasco fez. O Vasco abriu o placar aos 4 minutos. Então, os papéis acabaram se invertendo. Passou ao time da casa se fechar para explorar contra-ataque e o time visitante, que iria fazer isso inicialmente, passou a tomar a iniciativa. E assim acabou o primeiro tempo, com o Atlético tendo mais posse, com o Atlético tomando a iniciativa para poder fazer o gol, e o Vasco marcando para sair em contra-ataque. Só que não se viu muitos contra-ataques do Vasco no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e o desenho não mudou inicialmente. Só que quem teve a principal chance no começo do segundo tempo, logo aos 11 minutos, foi o Gabriel Peck, que ao invadir a área e finalizar, ele foi puxado pelo zagueiro Maurício Lemos do Atlético. Pênalti que não foi marcado. E aí entra a questão em que a arbitragem poderia ter sido fundamental no resultado. Ainda bem que não foi. Por quê? O Peck, ao entrar na área e ser puxado, primeiro, o árbitro era para ter marcado pênalti. Não é porque ele conseguiu chutar que é vantagem. Não existe vantagem melhor do que a marcação de um pênalti no lance desse. E aí, o árbitro não marcou no campo. Por que o árbitro de vídeo não chamou o árbitro para fazer a revisão do lance? Porque foi pênalti, claríssimo. E aí é aquela história. Tem time, aí por isso que eu falo, tem times que são favorecidos pela arbitragem de vídeo e tem times que não. E aí eles olham camisa. Infelizmente eles olham camisa. Mas aí voltando ao jogo, teve esse lance do Peck, teve uma cabeçada do Verratti também. E aí o que aconteceu? Choveu durante a partida. E o gramado do Maracanã, que já não está grandes coisas, com a chuva, piorou. E aí o jogo ficou, tecnicamente, prejudicado. Porque era a bola que você dava o passe, a bola parava no meio do caminho numa poça de água. A pequena área do Léo Jardim ficou muito prejudicada, causando perigo ao goleiro do Vasco, porque ele poderia muito bem, numa saída, escorregar. Os próprios jogadores ali na área do Vasco, tendo que tomar cuidado para não escorregarem e deixar um jogador do Atlético na cara do gol. Enfim, foi um segundo tempo diferente com a questão do adicional chuva. Mas aí o que aconteceu? O Atlético continuou no segundo tempo, eu não digo encurralando, rondando. Encurralar é se o Vasco não conseguisse sair. Mas o Atlético continuou rondando ali a área do Vasco, que teve o Atlético algumas oportunidades com chutes de fora da área,
cobranças de falta do Hulk, né? Mas algumas defesas do Léo Jardim em saídas do gol em escanteios, mas o Vasco suportou bem essa pressão e o Vasco teve contra-ataques. O Vasco, no contra-ataque, poderia ter matado o jogo. Faltou ao Vasco mais cuidado. Faltou ao Vasco mais capricho na hora da finalização, de organizar o contra-ataque e matar o jogo. Porque o Atlético começou a empilhar meias e atacantes, e ficou dando espaço ao Vasco. O Vasco chegou um momento que o Atlético não tinha mais volante marcador. Chegou um momento que o Edenilson, que é um volante que sai mais, não é tão marcador assim, passou a ser o principal marcador do Atlético. O Atlético saindo para o jogo, porque eu quero empatar o jogo, eu estou buscando o gol. E aí o Vasco teve pelo menos aí de 3 a 4 contra-ataques para matar o jogo e ter um final de jogo mais tranquilo. O final de jogo do Vasco não foi um final tranquilo, né? Para quem estava esteve no Maracanã, para quem viu pela televisão, não foi um final de jogo tranquilo para o Vasco, porque o Vasco não soube matar o jogo. O Vasco teve dificuldades no contra-ataque, seja com PEC, seja com overhead, enfim, de matar o jogo. O placar 1 a 0 foi até mentiroso, pelos contra-ataques que o Vasco teve, sobretudo no segundo tempo. Então o tempo foi passando, o Atlético em cima, o Vasco contra-atacando e não matava. E chegou uma hora já no fim do jogo, em que a chuva ficou mais forte, em que para o Atlético foi pior, porque o Atlético precisava construir. O Atlético precisava construir porque estava em desvantagem no marcador. E para o Vasco, bastava o quê? Não levar os gols e destruir. E aí é aquela história. Destruir é muito mais fácil do que construir. Então a bola ia na defesa do Vasco, o Vasco dava bico para o alto, bico para frente. No escanteio a defesa estava bem postada, cabeceava, tirava as bolas, estava atento aos rebotes e o Atlético se viu prejudicado. E aí restou ao Atlético, com aquele gramado impraticável, o quê? Jogar bola na área. E aí o Atlético passou a jogar bola na área da intermediária, da linha de fundo, quando tinha escanteio, começou a jogar bola na área. Tanto que ele tirou o Pracidelli, né, que estava à frente hoje do Clube Mineiro, o Pracidelli. Ele tira o Paulinho, que é um jogador leve, de toque de bola, de aproximação, de tabela, e coloca o Allan Kardec, que é um centroavante de área, para tentar, de repente, numa cabeçada, né, num rebote e tal, tentar empatar o jogo. Então, o Atlético tentou, mas esbarrou hoje no sistema defensivo do Vasco, que esteve bem o sistema defensivo do Vasco. O Vasco aproveitou as chances que teve, no caso teve mais de uma chance, mas fez um gol apenas. Porque o Vasco faz 1 a 0 com o PEC, tem uma cabeçada do Verrete na trave, no primeiro tempo, por exemplo. Teve uma outra cabeçada do Verrete no segundo tempo. Teve uma cobrança de falta do Paulinho no travessão já no final do jogo, né? Então o Vasco criou algumas oportunidades. Falta ao Vasco criar mais. Acho que o Vasco ainda tem criado poucas situações de gols. Tanto que se a gente for parar para ver, o Vasco, os últimos 7 pontos que o Vasco conquistou, vitória por 1 a 0 contra o Grêmio, vitória por 1 a 0 hoje contra o Galo, empate com o Bragantino em 1 a 1. Então o ataque do Vasco, que ao longo do primeiro turno foi assim, era um ataque que vem fazendo poucos gols, né? É claro que 1 a 0 é 3 pontos, beleza, mas é necessário que o Vasco crie mais. Assim, é criar 7, 8, 9 oportunidades claras de gols. Porque, por exemplo, imagina o seguinte cenário, o Vasco saiu na frente logo cedo, melhor cenário impossível. Mas imagine se fosse o Atlético a fazer 1 a 0. Será que o Vasco teria força para virar o marcador? Será que se o Atlético tivesse empatado o jogo ainda no primeiro tempo, ou dentro do segundo tempo, o Vasco teria força ofensiva para fazer o 2 a 1? A gente não sabe. O que dá para constatar o Vasco precisa criar mais, na minha visão, criar mais situações de gols.
Só que essa questão de criar situações de gols com relativa facilidade não é um problema enfrentado só pelo Vasco. Muitos times brasileiros têm tido essa dificuldade, né? Então é uma questão que tem sido geral. Tem sido geral. Não tem tido um time que vem criando 4, 5, 6, 7, assim, e quando eu falo oportunidades, é oportunidades claras, que você coloca o goleiro adversário para trabalhar, que você, de repente, ao sair na cara, finaliza na trave, ou faz os gols, né? Então é isso que tá faltando ao Vasco. Criar mais. Ao criar mais, o poderio ofensivo do time vai aumentar. O Vasco vem jogando já com o Verratti, vem buscando o Verratti, que é uma baita de uma contratação, é um bom centroavante, é um centroavante que na bola aérea tem qualidade, é uma bola que quando chega certinha para ele na cabeça, ele guarda, ele faz. É um centroavante que aproxima, que joga com os meias, quando os meias se aproximam. Então, se o Verratti tiver jogadas do fundo, seja com os laterais ou com os pontas, ele vai fazer muitos gols pelo Vasco da Gama. Beleza, pessoal? Então é isso. Vitória do Vasco contra o Galo. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0. Uma partida boa do Vasco. É um time que, com essas atuações, dá indícios, dá esperanças de que vai escapar do rebaixamento. Acredito que ainda dá, né? Estamos aí na 20ª rodada, ou seja, o Vasco ainda tem 19 jogos, porque não terminou o primeiro turno, então o Vasco agora tem 18 jogos do segundo turno e um do primeiro, então o Vasco ainda tem um turno para acabar o campeonato, então vamos continuar torcendo. Próximo jogo aqui em São Paulo contra o Palmeiras, lá no Allianz, então vamos ver como é que o Ramon Dias vai montar, preparar esse time para o jogo do Palmeiras no outro domingo, 6h30, qual vai ser a estratégia, e vamos continuar apoiando e acompanhando. Beleza, pessoal? Então, uma boa tarde para todo mundo, boa continuidade de domingo e até mais. Quem não é inscrito, se inscreva no youtube.com/gigante desde 1898, tá? Me deem essa moral. Um abraço, fui!